Olá, povo de Deus! Estamos aqui mais uma vez para fazer a reflexão da palavra. Eu, Ana Lúcia e Sônia. Mas, primeiramente, vamos pedir para que se inscrevam no nosso canal, deem o seu like e compartilhe. Hoje vamos ler a continuação de Tiago, capítulo 4, do 1 ao 18. Então vamos, né? Tiago 4. Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para os gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele aqui começa, o apóstolo São Tiago começa chamando a atenção das pessoas da época, né, consideradas fiéis à igreja. Começa falando das guerras, dos conflitos humanos que são provocados pelos anseios, pelos desejos carnais para satisfazer o ego das pessoas da época, e até hoje continua acontecendo a mesma coisa nos dias de hoje. Por causa das cobiças nada temos, né? Ele fala no versículo 2, por causa da inveja. Seres humanos que cobiçam e invejam são movidos por esses sentimentos que fazem parte de um mundo caído, onde só há destruição. Continua falando que porque não recebe, porque o ser humano, quando pede oração, a oração dele envolve coisas com cobiça. O de inveja faz orações com o que pede, tem um sentimento de inveja. O que pede na oração tem um sentimento de inveja. Sendo assim, Deus Pai Celestial não atende às orações. E quando pede, pede com má intenção, para gastar de maneira incorreta com coisas mundanas, que são contra as leis do Pai Celestial. Já no versículo 4, ele chama atenção, ele fala de adúlteros, né? Chama o povo da igreja da época de adúlteros e adúlteras, né? Porque estando todos debaixo da graça de Deus Pai, somos agraciados. Considera uma traição, por isso que ele chama de adúlteros. Trai ao Pai Celestial, né? Amando mais as coisas do mundo do que a do Espírito Santo, Messias, fazendo-se eles inimigos de Deus. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que ele faz habitar em nós anseia por nós até o ciúme? Toda vida dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e a ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. O Espírito nos agraciou, fazendo morada em nós, tendo nos concedido a maior graça. Ele resiste aos soberbos, porque esses acham que não precisam de Deus, e exalta os humildes, porque reconhece que não é nada sem Ele, ou seja, reconhece a sua dependência de Deus. No versículo 7, ele diz para que estejam na dependência dele, para que fugisse das garras e tentações mundanas, né? Que são as ciladas de Satanás, coisas do mundo.
O 8, ele pede para que se limpe de todo o pecado e tendo muita disposição, limpando também o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, tome-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Quem julgas ao próximo? Sabemos o tanto que nós somos necessitados e dependentes de Deus na nossa vida. O quanto que nós precisamos nos limpar e nos transformar, nos quebrar. No versículo 11, adverte quem fala mal um dos outros, fala mal da lei e julga a lei. Fala mal dos irmãos, que fala mal uns dos outros, não pode. Você não pode. Não se pode falar mal dos irmãos em congregação. Falar mal uns dos outros. Aqui está falando das fofocas, né? Das contendas, das divisões dentro da igreja. Ele adverte para que não haja contendas. Porque Deus não gosta de divisões, e sim da união, da paz, que são os frutos do Espírito Santo. Isso, e nós falamos até, porque aqui a gente está dando sequência, né? Na anterior nós falamos sobre a língua, né? Isso. Tomar o cuidado do que fala. Então, não falar do irmão e não querer julgar, né? Porque ele fala ali, quem julga é o juiz, né? Isso. E o maior julgador é Deus, né? Só Ele que pode nos julgar, só Ele vai dar o juízo final. A falibilidade dos projetos humanos. E agora vós que dizes, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, desviei dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora já jactais das vossas presunções. Toda jactância tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ele fala também aqui da dependência de Deus, né? Estarmos na dependência de Deus, não nos gloriar como que fôssemos adivinhar o dia da manhã, saber o dia da manhã como seria. Então nós estamos na dependência, só quem sabe do dia da manhã é Deus. Então entregaremos a nossa vida a Deus, né? Ele passa esses conceitos aqui para nós, entregarmos a nossa vida a Deus. Ou seja, vivemos o agora, né? Porque quando ele fala assim, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou estar na cidade, que no início ele começa, amanhã eu vou para a cidade, daqui um ano eu vou para tal lugar. Então ele fala assim, é um recado, né? Programe a sua vida para o agora, porque daqui uns minutos, segundos, né? O amanhã não me pertence, pertence a Deus. Pertence a Deus. Nós temos planos sim para a nossa vida, devemos ter sonhos, né? Mas às vezes ficamos chateados porque não realizamos aquele sonho, mas nós temos que entender que eu tenho um projeto para minha vida, mas às vezes não é o melhor, Deus que sabe o que é melhor para minha vida, né? Então é nesse sentido aí que a palavra vem mostrar, não se preocupar, ficar planejando o amanhã, sendo que o amanhã quem sabe é Deus. O 16 e 17 ele fecha dizendo, aquele pois que saber fazer o bem e o não faz comete pecado. Significa que nós temos que trilhar no caminho do bem, né? Uhum. Eu não sei, eu não lembro da passagem aqui na Bíblia agora no momento para falar qual versículo, né? Qual capítulo, quem fala. Mas tem uma passagem que fala assim,
tem aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece. Aquele que conhece a Deus, ele tem uma responsabilidade muito maior, porque ele conhece os mandamentos e sabe quais são as leis, né? Então, quando ele fala essa parte aqui, me veio essa reflexão. Aquele que faz o bem, conhece o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, ele conhece toda a palavra, né? Ele conhece todos os mandamentos e não pratica. E não trilha na não palavra. Trilha no caminho. E existem outros, porém, que às vezes não o conhece, né? Então, a cobrança dele não será tanta quanto aquele que conhece e não busca ele, né? Existe aqueles que acham que são autossuficientes, que não precisam de Deus. Esse já pertence ao mundo. Isso. As coisas mundanas, né? Porque aquele, né? Eles acham que podem tudo. Isso. Qual que foi o objetivo principal deixado aqui para nós jogarmos hoje para nossa realidade de reflexão? É o mundo, para a gente tomar cuidado, né? Com o mundo carnal, né? E o mundo espiritual. Por quê? Quando ele fala o ciúme de Deus aqui, o que é esse ciúme? É o cuidado de Deus conosco, né? É o cuidar da gente. Então, esse ciúme não é aquele ciúme carnal, né? E assim, o ciúme voltado para o Espírito. Deus tem um maior cuidado conosco, né? Então, devemos amar ao próximo, fazer caridade, andar no caminho de Deus, buscá-lo sempre na nossa vida. Isso. Por hoje é só. Venho agradecer a todos vocês, primeiramente a Deus por estar aqui, por estar fazendo mais um vídeo, por estar tendo essa oportunidade de vida, e que Deus Pai Celestial possa lhes dar discernimento espiritual, limpe os caminhos, limpe o coração, limpe a alma de todos vocês, transforme, faça transformações divinas para que nós possamos, o nosso alvo é a salvação, né? Possamos chegar na salvação. Também agradeço a todos que já estão inscritos neste canal. E os que não estão inscritos ainda, eu sei que vão chegar até nós. Então se inscreva, dê o seu like, compartilhe esse link para que este canal possa crescer cada dia mais. E que Deus possa abençoar a todos, que dê discernimento para que vocês, né, para que nós possamos ser, né, pessoas mais cristãs, pessoas mais humildes, reconhecer que sem Deus não somos nada e que só Ele, né, pode nos salvar. Amém?